Então, gente, agora formalmente, boa noite, dando início a mais uma sessão do nosso Resendinho para Todos. Isso foi um nome que a Nina sugeriu tempos atrás. Nós estamos aí com um projeto bacana e essa sessão que inicialmente foi idealizada para os nossos pós-graduandos da PUC, hoje resolvemos fazê-la aberta, já que são temas interessantes que certamente trarão aí conhecimento a todos vocês. Agradeço a presença, tem uns frequentadores já costumeiros, que no final, obviamente, vou dar a palavra, e passo agora a palavra à Nina, não sem antes dar aqui os principais títulos que ela mesma sugeriu. Bom, a Nina foi minha aluna na UFRJ, me lembro, você, aluna, Nina, interna. Aluna, depois interna. É, Aluna, a depois Nina é interna. É. médica ginecologista obstetra pela UFRJ, mestre em pesquisa aplicada à saúde da Clínica da Mulher do Instituto Fernandes Figueira e doutora em ciência médica, em clínica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Eu tenho visto a Nina, que tem uma inteligência muito grande e um interesse pelas novidades. E tenho visto a Nina muito participante, fazendo cursos aí sobre esse assunto, e tenho certeza que a gente vai aproveitar. Então, Nina, muito obrigado e com a palavra a você. Obrigada, professor Jorge. Obrigada pelo convite para participar. Obrigada por todo o carinho aí na apresentação. Eu acho que realmente esse é um tema, né, que vem ganhando cada vez mais relevância. E como você mesmo falou, eu tenho me aprofundado, estudado cada vez mais, fazendo pós em sexualidade né, cursos diversos, justamente de assistência à saúde da população trans. Teve um congresso internacional recentemente, agora em setembro, né, que foi aqui no Rio de Janeiro, do Instituto Mundial de Saúde Sexual, que tinha também uma parte toda voltada a essa questão da população trans, porque realmente é um tema que vem ganhando visibilidade, né? Então, acho que ele é muito, a gente, é o tipo de tema que todo mundo acha que sabe um pouquinho sobre e tem uma vaga noção do que se trata, mas que a gente muitas vezes não sabe definições básicas, né? Então, vou começar fazendo um breve resuminho aqui, né, sobre o que a gente chama de minorias sexuais e de gênero. Tá? A gente, normalmente, na literatura científica, né, nos artigos, principalmente na língua inglesa, eles falam como Sexual and Gender Minorities, né, SGM, ou, enfim, GSM, mas normalmente Sexual and Gender Minorities, que são as minorias sexuais e de gênero. E aí tem essa sigla, né, que a gente conhece há muito tempo, que era o GLS, que virou o LGBT, LGBTQIA+, e que hoje está com essa sigla grandona, que é uma coisa que assusta, né, a gente falar LGBTQIAPN+, então, muita gente tende a olhar torto para isso, como uma coisa assim, para quê, né, botar tanta letra, para quê? Por que que não deixa LGBT+, o mais já não representa tudo, o mais já não é todo o resto, né, o mais já não dá essa noção de extensão. Mas, na verdade, a função de colocar tantas letras aí é justamente dar visibilidade, né? Então, assim, para a gente que lê, é só uma coisa chata, trabalhosa, de ler esse monte de letra, e na prática a gente acaba falando LGBT, LGBT. Mas a função é essas minorias, que são minorias, e por definição, né, essas minorias, elas é, é, são oprimidas, elas se enxergarem ali. Então, isso para elas, ver a sua letra representada ali, tem um valor muito grande que a gente que não está nessas minorias às vezes não mensura. Né? Então, esse movimento é um movimento civil e social que busca defender a aceitação das pessoas representadas por esses termos na sociedade, além do respeito integral aos direitos dessas pessoas. Então, a função dessa sigla enorme aí não é assustar, é justamente, não faz diferença para a gente que fala, né, além de ser trabalhosa só, mas faz muita diferença para essas minorias que se enxergam aí. Então, esse é um quadrinho que eu acho muito interessante. Ele é coloridinho, bonitinho, né? Foi retirado de uma organização, né, de estudos transgêneros.
Isso circula muito em toda a literatura trans, enfim. E eu acho interessante para a gente entender conceitos básicos de dissociar, né? Então, a primeira coisa que tem nesse unicórnio de gênero é a identidade do gênero, que é o que eu vou falar. A identidade do gênero é como uma pessoa se enxerga, né? Então, a pessoa pode se enxergar como feminino, pode se enxergar como masculino e pode se enxergar como outros gêneros, ou, na verdade, o que a gente tem aí é talvez um não binarismo, né? Uma pessoa que não se enxerga em nenhum extremo desse gênero. E aí, essa questão do não binário vem ganhando também, né, uma visibilidade crescente, porque é difícil entender, né? E eu concordo que é difícil entender, eu demorei para entender, é difícil mesmo. Mas o que seria o não binarismo, né? Na verdade, o não binarismo é uma pessoa que não se enxerga em nenhum extremo, né, dessa questão do espectro masculino-feminino. Né? Você teria o masculino e o feminino em extremos, algumas pessoas com mais identidades femininas, mais identidades masculinas, mas tem pessoas que não se identificam com nenhum desses extremos. E aí, a gente tem a expressão, a apresentação de gênero, que na grande maioria das vezes vai estar em conformidade com a identidade de gênero, mas nem sempre, né? Às vezes você pode ter uma pessoa que se identifica como homem, que se enxerga como homem, mas que quer usar um vestido. Né? A gente antigamente chamava isso do cross-dresser, aquela pessoa que quer usar um vestido, ela quer se apresentar com estereótipos de gênero femininos, mas ela se enxerga como homem. Então, você pode ter uma oposição aí, mas o mais comum é que a pessoa se apresente, né, com a identidade de gênero que ela se enxerga. E aí a gente tem o sexo designado ao nascer, né? Antigamente, quando as primeiras vezes que eu comecei a estudar sobre transgenerismo, né, não tem tanto tempo, talvez uns 4 anos, a literatura médica mesmo, na língua inglesa, chamava os trans, por exemplo, de woman to man, né? Male to female. Então, você tinha male to female, MTF, né? Ou female to male, FTM. Né? Você tinha essa sigla. E hoje em dia a gente não fala mais dessa forma, a gente não usa mais essa sigla, female to male ou male to female. A gente usa o sexo designado ao nascer. Então, eles botam assigned female at birth ou assigned male at birth. Né? Então, o sexo designado ao nascer, que nada mais é do que aquilo. Né? É o sexo que você vê no ultrassom, é o sexo que você nasce, o médico olha e fala é menino, é menina. Né? Ou, eventualmente, em algumas situações que você tem, que antigamente a gente chamava de hermafroditismo, né? Hoje em dia a gente sabe que essa palavra não é só uma questão de estigmatização, é uma palavra incorreta, porque o hermafroditismo é a pessoa ter os dois sexos biológicos, né? E isso na raça humana é impossível. Ela vai ter um sexo no DNA dela, que ela pode, por alterações hormonais, enfim, expressar em conformidade ou em não conformidade. Né? E aí seria o intersexo, aquela genitália ambígua que a gente diz, né? Então, uma genitália intersexo, a gente não usa mais o termo hermafroditismo, não só por ele ser estigmatizado e ter virado pejorativo, mas também porque ele é biologicamente incorreto. Né? E aí entra uma outra questão do unicórnio de gênero, que é a atração sexual por. Então, esse unicórnio de gênero é interessante porque vocês conseguem entender que tem uma diferença entre a identidade do gênero e a atração sexual por. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tende a achar que, assim, uma pessoa designada feminino ao nascer, né? Uma mulher designada mulher ao nascer, feminino ao nascer, que se identifica como homem, né? Ou seja, que a sua identidade de gênero é homem, ela vai ter uma atração por mulheres. Por isso que ela tem essa identidade de gênero homem, né, masculina, que ela tem essa atração por mulheres. E isso não está correto, né? Isso não está correto, são coisas totalmente dissociadas. A sua identidade de gênero não está ligada à sua preferência romântica sexual, tá? Então, aqui entra a atração sexual por ou atração romântica por, né? Porque também podem ser coisas diferentes. Tendem a andar em consonância, é uma tendência, mas não necessariamente andam. Então, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar homens trans, né? Então, homens trans, que antigamente a gente chamava de female to male, né? Transgender female to male, que a gente não chama mais, a gente chama de homens trans, que eles podem ser assigned female at birth, então eles podem ser designados femininos ao nascer e são homens trans, com atração por homens, tá? Então eles são homens trans, gays, com atração por homens. Então, a gente até, né, para
quem não está acostumado com isso fala assim: "Nossa, mas a vida da pessoa seria tão mais fácil, né, se ele se identifica como homem, né, que ele tivesse atração por mulher", então mas não necessariamente é assim, tá. Então aqui é muito importante que fique claro que a identidade de gênero e a atração sexual por são coisas que não vão caminhar de mãos dadas, tá. Então quando a gente fala de identidade trans, né, vou pegar aqui uma definição de dicionário, né, o que que é identidade? É a qualidade do que é idêntico ou o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-las. E o trans, né, trans é um prefixo que é uma situação ou ação além de, o outro lado, o lado oposto, tá, e tem um sentido também de negação, transcurar, passar do tempo, transcorrer. Então, quando a gente fala de identidade trans, né, deixa eu passar aqui. O que que é a identidade trans? É uma forma de reconhecimento de si que nega e perpassa, ou vai além de, as limitações impostas entre características, nesse caso, a relação sexo-gênero, tá? Então, a identidade trans é o que é uma pessoa trans? É uma pessoa que tem uma identificação de que vai além do que foi imposto por ela, né? Vai diferente, perpassa o que foi imposto para ela ao nascimento. E aí, nesse contexto aí, né, nessa definição, a gente entraria assim: o que eu falei dos não binários, que são as pessoas que não se identificam nem um extremo nem o outro, os não binários são trans, tá? Eles são, por definição, trans. Por que que os não binários são trans? Porque eles não se identificam com o sexo atribuído ao nascimento, né? Com o que se esperava dele ao nascimento, eles não se identificam. Então a gente, na verdade, tem trans homens, a gente tem trans mulheres, trans masculinos, né? Trans femininos e trans não binários, porque são as identidades que estão negando a identidade designada ao nascimento. Então, o termo mulher transexual é toda pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher. E o homem transexual é toda pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como homem. Tá? Essa definição é da Jaqueline Gomes de Jesus, que tem um documento assim muito aceito na comunidade trans, muito divulgado, muito importante, com muita relevância, que são essas orientações sobre identidade de gênero, conceitos e termos. Tá? Então, por que que é importante a gente ter atenção nessa questão desse conceito e desse termo aqui? Vocês conseguem perceber que esse conceito aqui não fala em mudança de sexo, não fala na forma como a pessoa se veste, não fala por quem a pessoa tem interesse, tá? Essa pessoa fala que a mulher trans reivindica o reconhecimento social e legal como mulher, e que o homem trans reivindica o reconhecimento social e legal como homem, tá? Então, o que que é uma mulher trans? É uma pessoa que quer ser identificada como mulher. E não foi ao nascimento. E o homem trans é uma pessoa que reivindica o reconhecimento social como homem e não foi ao nascimento, tá? Então, assim, quando a gente fala de transexualidade, primeira coisa, né, a gente tem que abandonar o termo transexualismo, da mesma forma que a gente abandonou o termo homossexualismo, né? Porque não obrigatoriamente pela língua portuguesa, mas no nosso inconsciente, o ismo, esse sufixo ismo, ele está associado a condições patológicas, tá? Então, a gente tende a entender o ismo como uma condição patológica, apesar de na língua portuguesa não ser isso, sabe? Se for procurar, ismo não está associado à doença, mas é uma tendência que a gente tem. Então, da mesma forma que não se fala mais homossexualismo, não se fala mais transexualismo. A gente fala homossexualidade e a gente fala transexualidade, porque é uma forma de sexualidade, tá? E desde 2019, a transexualidade não é mais um transtorno mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então ela removeu do CID e ela removeu também do DSM, né, o chamado transtorno de identidade de gênero, definição que considerava como doença mental a situação de pessoas trans, e criou um novo capítulo no documento dedicado à saúde sexual. Então, a transexualidade foi incluída nessa nova seção da publicação. Então, desde 2019, né, primeiro tirou-se a homossexualidade, né, do CID como condição patologizante, e hoje em dia a gente já tem também a transexualidade desde 2019
como uma condição não patológica. No entanto, a gente ainda fala da transexualidade nas condições relativas à saúde sexual, ou seja, não é uma doença, não é um transtorno patológico, mas é uma condição especial. Por quê? Porque merece uma atenção especial e considerações especiais. Tá? Então, essas condições relativas à saúde sexual são duas, né? A incongruência de gênero é a experiência marcante e persistente de incompatibilidade entre a identidade de gênero da pessoa e o gênero esperado dela com base no sexo atribuído ao nascimento. Então, a gente tem papéis de gênero na sociedade, a gente tem expectativas de gênero, e de acordo com o sexo atribuído ao nascimento, a gente tem aquela expectativa de gênero do papel de gênero. Quando essa pessoa se sente com uma incompatibilidade entre o que se espera, né, dela e o que ela, como ela se enxerga, a gente tem uma incongruência de gênero. E a gente tem a disforia de gênero, que na verdade é quando essa incongruência te causa desconforto ou sofrimento. Né? Então, o desconforto ou o sofrimento relacionado a uma incongruência entre a identidade de gênero do indivíduo e o sexo atribuído ao nascimento. Ou seja, uma pessoa pode ter uma incongruência de gênero e não ter disforia, tá? Ou ela pode ter disforia. A disforia, sim, é uma condição que merece muito mais atenção, né? A incongruência de gênero, a gente vai tentar. É uma condição que faz com que os profissionais médicos ajudem essa pessoa a se adequar, né? Mas a disforia, ela precisa de um tratamento mais intensivo em geral. Então, ainda nos conceitos e termos, né? Qual é a diferença de transgênero, transexual, travesti, drag queen? Né? Então, assim, primeiro falando, o drag queen, ele é um elemento performático, tá? Então, o drag queen, ele tem uma questão assim, são sempre homens, né? Homens designados homens ao nascer, que se fantasiam, normalmente de forma exagerada e caricata, de mulher, para performar. Esses homens podem ser transexuais, transgêneros, não ser, podem ser cis, podem ser diversos, tá? Mas é uma condição performática. Já o transgênero, o transexual e o travesti, eles caem no mesmo balaio, tá? É mais ou menos a mesma coisa com sentidos diferentes, quer dizer, com conotações diferentes no nosso imaginário. O travesti, classicamente, é associado aqui. O travesti, ele é um termo usado exclusivamente para mulheres trans, tá? Exclusivamente. Então, ele está associado a mulheres trans. O transgênero pode ser um transgênero feminino, um transgênero masculino. O transexual, um transexual masculino, um transexual feminino. Mas o travesti é sempre uma identidade de gênero feminino. Né? É sempre designado masculino ao nascimento, que se identifica como feminino, então ele é sempre uma mulher trans. Só que o travesti, ele está historicamente associado a uma imagem de uma mulher com pênis. Né? Qual é essa ideia? Assim, é associada à prostituição, né? A gente vai falar um pouquinho, mas ao longo da história, as pessoas transgêneros foram extremamente marginalizadas. Né? Elas são muito marginalizadas, principalmente as mulheres transgêneros, muito mais do que os homens transgêneros. E essas pessoas marginalizadas, expulsas de casa numa idade precoce, sem assiduidade escolar, sem educação adequada, muitas vezes terminam por se prostituir. Então, o travesti é esse estigma, tá? Da mulher trans, né, que se prostituiu. Então, historicamente, a gente associa dessa forma. Então, né, aquela coisa pejorativamente, o que você fala? É um homem que, na verdade, é um homem gay que não se assume, e aí ele procura travestis porque ele está saindo com mulheres, mas que tem pênis porque ele não se assume. Isso é uma coisa estigmatizada, pejorativa, e que hoje em dia caiu por terra. Tá? A gente não identifica mais o travesti dessa forma. Hoje em dia, qual é o conceito de travesti? O travesti é uma mulher transgênero. Toda e qualquer mulher transgênero é um travesti. Toda e qualquer mulher transgênero é um travesti. Ela pode se identificar assim ou não, ela pode se sentir confortável com o uso do termo travesti ou não. Ela pode não querer ser chamada de travesti, mas no movimento hoje em dia, elas reivindicam esse termo para si, as mulheres transgênero. Então, mesmo mulheres, não sei se vocês já ouviram falar, né, tem uma mulher transgênero que agora ficou muito famosa, muito midiática, que é a Maia Massafera, né, que já tinha um pouco de atenção da mídia antes de se transicionar, então era o Matheus Massafera,
se transicionou, hoje é a Maia Massafera, e que ela se identifica como travesti. Ela fez transição cirúrgica, transição social, todos os tipos de transição, né? Ela fenotipicamente, você olha, ela é uma mulher, de fato, mas ela se identifica como travesti. Então, toda mulher transgênero é uma travesti, tá? E o transgênero e o transexual também são sinônimos. A gente costumava reservar o transexual àquele que já fez a transição cirúrgica, né? Ou seja, que na sua genitália, no seu órgão sexual, já foi transicionado para o gênero com o qual ele se identifica. Mas hoje em dia a gente não está mais agarrado nessa definição. Então você pode chamar de. Não é incorreto, né, chamar de transexual quem já se transicionou e transgênero quem não se. Mas também não é a definição adequada. Então, como é que você diz que uma pessoa é transgênero ou transexual ou travesti? Como ela se identifica, tá? Mas elas todas podem ser sinônimos. Então, uma estatística importante, né, é que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, de longe, tá? Mas, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia transgênero no mundo, né? Então, aí uma coisa que parece contraditória, mas a gente sabe que não é, né? Na verdade, está associada aí esse consumo de pornografia a uma preferência que as pessoas muitas vezes não assumem, que se transforma em raiva e, enfim, e violência, né? Então, é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. É um dos grupos mais vulneráveis à morte violenta e prematura, tendo uma expectativa de vida de 35 anos. Tá? E isso já é muito descrito, o abandono familiar e a postura expulsiva dos ambientes escolares de forma muito precoce, normalmente entre 13 e 14 anos de idade, né? Então, estatisticamente, essa é a idade em que os transgêneros são expulsos de casa pela família, são muitas vezes expulsos do ambiente escolar, né? Não de forma, enfim, direta, como uma expulsão, mas, enfim, pelo clima, pelo que se cria e porque foi expulso de casa, né? E se marginalizam, né? Por que que um adolescente de 13, 14 anos, com uma identidade de gênero que não é a regra, né, vai fazer da vida, né? Não é aceito, não consegue estudar, não é aceito para trabalhar, então é uma população extremamente marginalizada. E aí, como é que é o processo de transexualização, né? Como é que é essa transição de gênero? Bom, a gente pode se transicionar primeiro socialmente, né? Então, socialmente, normalmente, a grande maioria dos transgêneros começam de uma forma social, né? O que é o social? Começa a se apresentar à sociedade da forma como ela se identifica. Então, homens transgêneros, né, são designados mulheres ao nascer, começam a se apresentar com roupas masculinas, o cabelo curto, normalmente escolhem um nome masculino, né, e aí começa a se identificar socialmente com essa identidade de gênero com a qual ele se identifica. Normalmente esse é o primeiro passo. É como se fosse testando o terreno, né? Então, como é que é esse primeiro passo? Vou me apresentar da forma como eu me sinto melhor, né? Então, a mulher trans mesmo, vou me apresentar da forma como eu me sinto mais confortável. E aí, evolutivamente, né, essa pessoa pode ou não decidir fazer uma transição médica, que a gente chama, né, que é tanto a transição hormonal, como a transição só estética, muitas vezes procedimentos estéticos, né, principalmente em mulheres trans, que fazem muitos procedimentos estéticos, né, de harmonização facial, lábio, enfim, fazem procedimentos estéticos. Pode ser uma transição cirúrgica. Mais comum da transição cirúrgica inicial envolve as mamas, porque é uma coisa que tem maior visibilidade, que você nota, né? Então, tanto as mulheres trans têm essa vontade de colocar mamas, quanto os homens trans têm vontade de tirar as suas mamas, porque é a forma como você se apresenta, né? Você é uma forma muito mais visível de identificação de gênero. Mas tem a cirurgia também de transição total, né? Então você pode retirar as gônadas e tentar fazer uma nova genitália externa. Tá? O que é importante saber? Que não é necessário que a pessoa tenha esse desejo para ela ser considerada um trans. Então é muito comum você ter pessoas trans, tanto trans masculinas quanto trans femininas, que não têm vontade de passar por uma transição cirúrgica, tá? Elas não têm essa vontade. E mesmo as pessoas que têm vontade, muitas vezes encontram barreiras, porque são poucos serviços que fazem, a fila de espera é muito longa, tá? Então, ela não só
nem sempre é acessível para essa população que gostaria, mas nem sempre a população gostaria de fazer, tá? E uma coisa que se debate muito hoje em dia, muito, 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 tanto antes da transição hormonal quanto da transição cirúrgica, é conversar com essa pessoa sobre preservação de fertilidade, né? Isso é uma tecla que a literatura médica e as entidades médicas têm batido cada vez mais. Antes de você eh, eh, auxiliar essa pessoa a fazer a transição, é importante você conversar, assim, você tem vontade de ter filhos? Você tem vontade de ter filhos biológicos? Isso é uma coisa importante para você? Como é o seu planejamento reprodutivo futuro? E considerar, em alguns casos, preservação de fertilidade, né? Qual seria o ideal, por exemplo? Que mulheres trans que vão começar um processo de transição hormonal com testosterona fizessem congelamento de óvulos prévios a essa exposição à testosterona. Né? Da mesma forma que homens, né, que mulheres trans, homens designados ao nascer, que vão se transicionar para o sexo feminino, fizessem coleta de espermatozoide e congelasse antes da transição, porque a gente não tem dados suficientes ainda para saber como esse processo hormonal pode afetar a gametogênese. E na transição cirúrgica completa, né, a pessoa tirar as gônadas, ela pode querer ter um filho de sexo, desculpa, um filho biológico, em outro momento, já tendo feito a cirurgia. E hoje em dia a gente fala muito também na transição vocal. A transição vocal de homens trans, normalmente, só a transição hormonal já fornece, né? Então, o uso de testosterona, ele já causa esse engrossamento da prega vocal, que não é reversível, né? Ele é irreversível. E muitas vezes esses homens trans já conseguem uma voz, um timbre mais grosso, desejado. Já a transição para mulheres trans é muito mais difícil, a transição vocal. Existe a possibilidade de cirurgia, mas o resultado não é muito calculável, né? E pode-se fazer também fono na tentativa de uma impostação diferente da voz. A gente fala como uma coisa menor, mas a transição vocal ela é muito importante para essa população, porque muitas vezes como ela ao telefone que ela é confundida com um gênero que ela não se identifica. Né? Hoje em dia, com áudio, né, ao telefone, no áudio, que a pessoa que está do outro lado e não conhece quem está falando fica na dúvida, né, de que com qual gênero está conversando. Então, existem essas formas de transição, mas é fundamental saber que nem todo trans deseja fazer essa transição, ou deseja só hormonal, ou deseja só. Eu tenho agora um paciente trans, eu atendo no ambulatório de sexologia do Bom Corvo Filho, da UFRJ, é um adolescente trans, um menino trans, que tem muita vontade no futuro, agora está com 15 anos, mas tem muita vontade no futuro de fazer mastectomia, é uma coisa que incomoda muito, né? Mas não tem nenhuma vontade de mexer em útero e ovário. Não tem. Mesmo a menstruação não é uma coisa que incomoda. Então, né, essa diversidade de desejos e expectativas existe. E tem a transição civil, né? Seria você mudar em cartório não só o seu nome, né, como o seu gênero. E hoje em dia isso está facilitado, isso tem um trâmite muito mais fácil do que era antigamente. Aqui tem uma coisa importante de ser dita, né, que durante a maior parte da história, até provavelmente 2022, a maioria dos países exigiam que para a transição civil fosse realizada primeiro uma transição cirúrgica de genitália, tá? Então, por que eu acho isso fundamental numa aula de assistência obstétrica de pessoas trans? Porque para que essa pessoa fosse reconhecida como o gênero com qual ela se identifica, ela precisava necessariamente passar por cirurgia transexualizadora. E aí, quando essa pessoa passa por uma cirurgia transexualizadora, ela se torna castrada, né? Essa pessoa se torna estéril. Então, era uma forma de esterilização compulsória dessas pessoas trans. Por que esterilização compulsória? Porque a lei dizia assim: tá bom, você se identifica como mulher, você foi designado homem como mulher, homem quando nasceu, e se identifica como mulher agora, tá bom, eu posso te reconhecer como mulher, desde que você se torne estéril. Então, assim, você nasceu homem e quer que seja reconhecido por mulher, você tem que fazer a retirada das gônadas, tem que tirar o pênis, né? E você tem que se transicionar para mulher. Então, a gente não tinha homens trans grávidos. Por que a gente não tinha homens trans grávidos? Porque para eles serem reconhecidos, eles tinham que necessariamente
passar por uma cirurgia castradora. Então, assim, não é que não tinha, né, porque a pessoa poderia já ser um homem trans, ainda não ter passado, mas reconhecidamente, né, pela lei, reconhecidamente homem, ele tinha que ser estéril. E aí de 2022 até 2022, a grande maioria dos países, o Brasil foi um dos pioneiros nisso, né, em abolir essa obrigatoriedade de cirurgia para o reconhecimento civil. O Brasil, Uruguai, Argentina foram países que fizeram isso muito cedo, mesmo países com uma mentalidade mais progressista, como, enfim, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, demoraram mais a fazer isso, e de 2022 para cá, a grande maioria dos países não exige mais que a pessoa, para ser reconhecidamente trans, ela tenha feito cirurgia de gônadas, tá? Então, quando a gente fala de assistência à saúde da população trans como um todo, né, assistência à saúde de um modo geral, o que que é importante a gente falar? Ficou errado aqui, premissa fundamental. Uma premissa fundamental do SUS é a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, tá? Essa é a premissa fundamental do SUS. Então, você tem como princípios universalidade, integralidade, equidade, participação popular. O SUS é um ambiente vivo e deve estar aberto às mudanças, isso é um documento do SUS, tá? Em especial, cadê? Desculpa, eu passei sem querer. O SUS é um ambiente vivo e deve estar aberto às mudanças, em especial aquelas que têm como intuito garantir práticas de cuidado, de saúde e mais vida nas vidas de sujeitos historicamente marcados por exclusão, morte e desaparecimentos. Então, aquilo que a gente fala, não é só dar vida, é dar vida na vida, é a pessoa ter uma vida social, ter uma vida plena, né? Não é só a ausência de doenças, é ter uma vida com qualidade. Então, o SUS ele deve estar aberto a essas mudanças e é isso que tem acontecido, tá? É, recentemente, gente, eu botei a data porque é muito recente. Agora, 28 de junho de 2024, foi julgada uma lei, né? O Ministério da Saúde deve atualizar os sistemas do SUS para garantir o pleno acesso ao atendimento médico pela população trans. Deve ser permitido o acesso às políticas públicas sem a imposição de barreiras burocráticas, que, além de comprometer sua própria efetividade, são aptas a causar constrangimento, discriminação e sofrimento à pessoa trans. À pessoa trans. Isso foi uma decisão judicial de agora, 28 de 6 de 2024. Tá? Deve ser garantido à população LGBTQIA+, o pleno e irrestrito acesso às políticas públicas de saúde ofertadas pelo Estado em condições de igualdade com todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, no atendimento à pessoa trans, né? Primeira coisa, cadastro e identificação. O certo é você perguntar o nome social para todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas significa 100% das pessoas. Por que para todas? Não dá para você botar o funcionário da recepção que faz o cadastro como juiz de quem é trans e quem não é trans. Ele não pode ser o juiz. Então, você não pode esperar que a pessoa que está ali fazendo o cadastro olhe e fale assim, esse eu acho que é trans. Aí a pessoa fala, qual é o seu nome? Ah, é Joaquim. Você tem algum nome social? Perguntar só para essas pessoas. Então, você tem que perguntar para todo mundo. Você tem que perguntar para 100% das pessoas. A pessoa vai dar o nome dela e você fala assim: você tem algum nome social? Você prefere ser chamado por algum outro nome? Tem algum outro nome que você prefira ser chamado? Porque senão, muitas vezes, um trans com um aspecto compatível com a sua identidade de gênero vai passar desapercebido. Né? Então, assim, é muito importante perguntar a todas as pessoas. E caso a pessoa declare um nome diferente de seus documentos oficiais, tem que cadastrar o nome de registro da pessoa, da identidade da pessoa, caso ela ainda não tenha feito alteração, e o nome social. É importante perguntar por quais pronomes a pessoa prefere ser tratada. E os documentos médicos e resultados de exame devem incluir o CPF. Todos devem incluir o CPF, justamente para você não ter essa questão da pessoa já ter entrado no sistema de saúde com um nome civil anterior e ter mudado o nome civil, né? E você acabar tendo duas pessoas com o mesmo exame. Então, todos os resultados têm que incluir CPF. Então, ser acolhedora a essas pessoas, né? Então, desde a sala de espera, da marcação, capacitação de outros profissionais. Então, essas pessoas precisam de treinamento. As pessoas que lidam, e a gente está falando aqui com profissionais de saúde, a gente está pensando no médico, no nutricionista, no fisioterapeuta, no psicólogo, mas não, todas as pessoas. Desde a pessoa da limpeza, do porteiro, do segurança,
todas as pessoas têm que estar capacitadas para atender essa população, porque senão você começa situações assim, onde é que fica a ginecologia? A ginecologia é para lá, mas o homem não pode ir, né? Você está aqui, eu vim fazer o meu registro no pré-natal. É o seu ou da sua esposa? São perguntas constrangedoras para a pessoa. Então, todo mundo tem que estar preparado para isso. Desde a marcação, você não pode questionar uma pessoa com aparência de homem e voz de homem que está marcando um pré-natal, né? Você tem que estar capacitado para isso. E, assim, idealmente, você ter a sala de espera, uma coisa boba, às vezes é uma bandeirinha LGBTQIA+, que a pessoa já se sente acolhida ali, aquilo já faz diferença para ela. Então, símbolos e sinais LGBTQIA+ expostos na unidade. Em São Paulo, tem um decreto, no Rio ainda não, mas a tendência é ter, que você tem que ter um cartaz assegurando a pessoa o direito dela a usar o nome social. Isso dá uma segurança muito grande para a pessoa, ela se sente amparada, né? E a questão dos banheiros, né? Idealmente, os banheiros não devem ter distinção de sexo. Eu sei que isso é uma coisa super complicada. Tem uma vertente feminista aí que briga muito isso, as feministas radicais, radifem, que brigam muito por essa questão, né? Porque historicamente são homens cis que perpetram violência contra mulheres, então no que você bota mulheres trans no banheiro de mulheres, elas podem se sentir ameaçadas, mas o ideal é que os banheiros sejam comuns, né? Isso, enfim, nos Estados Unidos está tendo uma discussão grande sobre a questão do sistema prisional, né? Então, uma mulher trans, ela tem que ficar em qual presídio? E ela num presídio feminino é risco para as mulheres, mas ela é um direito dela. Então, a gente sabe que tem questões mais profundas envolvidas nisso, né? Mas a gente tem que começar a trabalhar isso. Então, qual é o básico no atendimento ao paciente trans? Respeitar nome social, respeitar pronomes. Na dúvida, pergunta. Você não sabe, qual pronome? Na dúvida, pergunta. Perguntar adequadamente sobre parceria, né? Então, não é porque é um homem trans que ele se relaciona necessariamente com uma mulher, como eu já falei no unicórnio de gênero, identidade de gênero é diferente de sexualidade. Então, você não pode, como está embaixo, estabelecer premissas e julgar. Você não pode partir do pressuposto que aquele homem se relaciona com uma mulher. Da mesma forma que no meu consultório, quando eu atendo uma mulher cis, eu não posso partir do pressuposto que se ela se relaciona com um homem, né? Ela pode ser uma mulher cis lésbica. Então, a gente tende a perguntar assim: você tem vida sexual ativa? Tenho. O que você faz para se prevenir de gravidez? Eu não preciso que eu me relacione com uma mulher. Você já partiu da premissa de que ela se relacionava com um homem. A gente tem que parar com isso. E se você errar, eu erro várias vezes atendendo paciente trans, né? Você está atendendo um menino, um homem trans, um menino trans, e você usa um pronome feminino. Eles sabem que isso acontece. Então, assim, se desculpe, peça desculpa, eu errei. Não precisa ficar se justificando, porque senão você entra numa coisa assim de: é porque você tá com o cabelo mais curto, é porque hoje você veio de rosa". Não se justifica, né. Eu errei porque eu errei, porque eu erro, é difícil, tá. Outro dia esse meu paciente trans adolescente errou e usou o pronome feminino para si, né, então eles sabem que isso acontece. Se errar, peça desculpas. Esse é um documento da Unicamp, tá, de saúde trans, travesti, não binária, mostrando, enfim, sugestões e questões e terminologias do atendimento à saúde trans, e eu peguei, assim, uns trechos que eu achei importante, que eu vou ler rapidinho, só para vocês conseguirem entender a dimensão do problema, né. Então, quais são as barreiras identificadas, né? Foram nomeadas as dificuldades elencadas em alguns discursos emergentes, né. Então, o corpo. Por vezes não consigo obter atendimento no centro de saúde, por eu ser trans, me encaminham diretamente para um ambulatório especializado, mesmo que seja um procedimento simples, como tomar uma injeção ou passar um atendimento porque estou com febre. Então, aqui, às vezes eu me sinto com um corpo de outro mundo, como se a minha febre fosse uma febre trans, que impede que um profissional me atenda. Já tive que me deslocar da minha casa para um ambulatório transgender para tomar benzetacil. Então, muitas vezes, questões simples. Uma infecção urinária é uma infecção urinária em qualquer pessoa. Você vai tratar uma febre, uma virose respiratória, uma virose respiratória em qualquer pessoa, né? A patologização do corpo trans travesti, então acham que a gente tem problema de saúde mental só porque a gente é trans. Tem muita gente que ainda acha que ser gay, lésbica, trans, travesti é igual você ser doente, louco. Outras questões é o não reconhecimento do nome social, e aqui eles falam que a pessoa é chamada pelo nome civil e não pelo social, em recepções lotadas, né. Eu chego na recepção e peço que me chamem por esse nome, e muitas vezes fazem o contrário. Já aconteceu de eu estar na recepção e uma unidade apavorado, com medo de qual nome vou ser chamado. Eu, todo menino com estética masculina, sendo chamado por um nome de um gênero que eu não me identifico, né. Aqui, a negação de procedimentos básicos.
Sou trans homem, tenho útero, as pessoas esquecem disso, então se negam a fazer preventivo no homem trans, né? É muito difícil conseguir alguns exames que meu corpo precisam, como mamografia, por ser um homem trans. E lacunas de conhecimentos profissionais, de saúde, né, muitos profissionais que eu encontrei não sabiam a diferença entre identidade e de gênero e orientação sexual, eu tive que explicar tudo. Isso é uma coisa que os trans reclamam muito, que eles têm que dar aula, né. Então eu vim aqui para ser atendido e eu tenho que dar aula, tenho que explicar o que que é trans, o que que não é. Eu nasci, designado como mulher, hoje eu sou um homem, eu tenho que ficar dando explicação, muitas vezes que não tem nenhum e os pacientes relatam isso, não tem nenhuma relevância médica. É curiosidade do profissional. O profissional quer entender o que está acontecendo, então você tem que dar aula, né. Aqui, perdi quase todo o atendimento, ainda que o profissional era interessado, mas precisava de mais informações. Eu estava com dor e tive que ficar dando aula. Então acho isso super relevante para retratar essas barreiras, né. Estereotipia, acham que somos prostitutas só pelo fato de sermos travestis, encaminham para a sorologia e IST. Às vezes essa pessoa não tem nem parceria, não tem nem relação sexual, né. Eh Desconhecimento de caminhos, enfim, desconhecimento de trâmites, tá. E aqui, vou falar rapidamente antes da gente acabar, sobre assistência obstétrica à população trans. Quando a gente está falando da assistência obstétrica, de um modo geral, a gente está falando de homens trans, né, por quê? A gente está falando de pessoas com útero, pessoas com vulva. Então, assistência obstétrica trans, em geral, são homens trans ou não binários identificados femininos ao nascer. Então, são pessoas identificadas femininos ao nascer que se identificam como não binário ou como homem trans. Tem uma parte da literatura médica que fala de mulheres trans quando fala de amamentação. Então, são mulheres trans que desejam amamentar. Mas quando a gente fala de gestação, a gente está falando de homens trans ou não binários trans. Então, como é que são as composições familiares da população trans, né? O que a gente espera que vai ter? Um homem trans com uma mulher cis. Então, uma mulher, nascida mulher, que se identifica como mulher, que casou com um homem trans. Pode ser isso, um homem trans, esse verdinho aqui é o homem trans, com uma mulher cis. É uma possibilidade, mas não é a única. Lembra? Orientação sexual, atração sexual não caminha de mão dada com identificação de gênero. Então, você pode ter um homem trans se relacionando com um homem cis, né, um homem trans que é gay e se interessa por homens e se relaciona com um homem cis. Você pode ter também um homem trans com uma mulher trans, tá? E você pode ter também um homem trans com outro homem trans, né. Agora, se a gente parar para olhar isso aqui com calma, aí tem uma outra circunstância que a gente tem, né, que é o homem trans sozinho, tá. É o homem trans solo. Claro que ele precisou de algo para gestar, né, mas não necessariamente com uma parceria, não necessariamente ele se relaciona com alguém. Se a gente enxergar aqui esses desenhinhos, o que que a gente consegue entender? Tem 2 situações aqui, que seria o homem trans com o homem cis e o homem trans com a mulher trans, em que a gente pode ter relação pênis-vagina, tá. Então, quais são as formas de concepção? Relação pênis-vagina, isso pode acontecer, um homem trans com um homem cis, um homem trans com uma mulher trans. Ou quando isso não é possível, ou às vezes é possível, mas não é do desejo, tá. Às vezes esse homem trans com um homem cis não querem fazer penetração pênis-vagina, esse homem trans não quer usar aquela vagina, não tem disforia com aquela vagina, então pode recorrer à inseminação artificial, fertilização in vitro, tá. E eventualmente a gente vê relação sexual não consentida, estupro. Homem trans vítima de estupro, normalmente um homem cis, né, e que vai se apresentar para o serviço de saúde sem parceria. E as intercorrências gestacionais, né, da população trans? A gente tem um corpo de literatura muito pobre ainda, muito pobre. Como eu falei, antigamente esses homens trans não tinham o direito de gestar, né, então, a gente não tem muito conhecimento sobre isso. A princípio, você teria um risco da exposição fetal intraútero à testosterona se essa gestação não foi planejada. Por quê? Se essa gestação foi planejada, esse homem parou de usar testosterona, tá, que é o ideal. Então, numa gestação planejada, esse homem parou previamente de utilizar testosterona. Mas muita gente acha que a testosterona funciona como um método contraceptivo, isso é uma coisa que os artigos batem muito na tecla. A testosterona não é método contraceptivo, mesmo quando ela causa menorreia. Então, muitas vezes, só pelo uso da testosterona, esses homens trans param de menstruar, tá? Mas não necessariamente isso é um método contraceptivo. Então, se essa pessoa não quer gestar, ela tem que associar um método contraceptivo. Então, se essa gestação não foi planejada, essa exposição fetal intraútero, né, poderia causar, na nossa lógica, na nossa teoria,
né, uma virilização do feto, por exemplo, um distúrbio da diferenciação da genitália desse feto. Por que que eu estou falando poderia causar? Porque a gente não tem esses casos, a gente não tem essa descrição, a gente não tem estudos sobre isso, né. A gente sabe que as alterações de genitália normalmente são, as virilizações de causa fetal, a mais comum, né, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de aromatase, resistência a glicocorticoide, causa virilização fetal. Mas essas causas fetais, normalmente, a ação da testosterona é parácrina, tá? É uma ação local parácrina da testosterona. Agora, tem relatos de virilização de causa materna, né, que seria quando a mãe usa drogas. A descrição na literatura, normalmente, são drogas usadas para tratar a endometriose, né? Danazol, alguns progestágenos mais virilizantes, ou mulheres com, enfim, tumor de ovário, virilizante, poderia acontecer. Mas não é uma coisa que a gente tenha certeza que acontece, a gente não sabe, tá. Agora, qual é a principal intercorrência gestacional da população trans? Disforia de gênero. Isso diversos estudos mostram, tá, e é muito relevante. Por quê? Porque esse homem começa a ver um corpo feminilizando, né, se ainda tem mama, as mamas crescendo, ficando túrgidas, aquela barriga crescendo, aquela imagem associada, né, no nosso consciente e no inconsciente, ao feminino, aquele corpo grávido, né, e uma ação hormonal muito forte. Esse homem que está há um tempão com o estrogênio inibido, né, progesterona inibida, usando testosterona, de repente tem o estrogênio e testosterona nas alturas. Então isso causa uma disforia de gênero importante. É descrito na literatura interrupção precoce da gravidez, muitas vezes com 34 semanas, indicada por disforia de gênero. Tá? Então, de um modo geral, pelo que a gente sabe até agora, as intercorrências gestacionais obstétricas dessa população são semelhantes à da população cis, à de mulheres cis. Tá? Então, a percentual de descolamento prematuro de placenta prévia, diabetes gestacional, a tendência é que seja o mesmo de homens trans e mulheres cis. A gente não sabe também, não tem estudo disso. Mas essas intercorrências gestacionais são semelhantes. O que é marcado é a disforia de gênero. Tá? Isso é muito, 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 muito marcado. E outra questão é que a população trans, até pelo histórico de marginalização, mais comumente é usuária de álcool e tabaco e às vezes tem dificuldade de interromper isso na gestação. Tá? Mas aí os mesmos problemas do álcool e tabaco numa mulher cis. A questão é que a prevalência tende a ser um pouco maior. E aqui, isso eu peguei de um artigo muito interessante, porque uma causa importante de disforia do gênero é não só a disforia causada pelas alterações corporais, hormonais, pela imagem grávida desse homem trans, mas muitas vezes pelo atendimento, né, pelo profissional de saúde. O profissional de saúde não está acostumado a lidar com homem trans e usa expressões, termos, pronomes de forma errada, né. Então, muitas vezes, trata aquele homem com pronomes femininos, chama de mãe, né. Então, tem esse artigo interessante, eu tive que fazer uma adaptação livre aqui, porque o artigo é em inglês, então que fala o que que seria uma linguagem cisnormativa e uma linguagem neutra. Então, ao invés de você falar esposa, marido, namorado, namorada, parceria, pessoa importante, ou o nome da pessoa, o nome que a pessoa escolheu. Você fala: "Oi, Augusto, você veio com a Joana?" Não precisa falar sua mulher, sua esposa, é o nome da pessoa, né. Então, você substituir termos como saúde da mulher ou saúde do homem, nascido masculino, nascido feminino, por saúde o errado ali, saúde reprodutiva e sexual, designado feminino ou masculino ao nascimento. Então, você substituir por termos que causem menos disforia nessa pessoa. E aí é uma questão inclusiva, de causar menos disforia, né. Você e seu namorado usam métodos contraceptivos? Primeiro perguntar: você está em relacionamento íntimo atualmente, sexual, emocional? Com que tipo de pessoa você relaciona? Que tipo de intimidade sexual você tem? Para você ver o risco dessa pessoa de uma gravidez, né. Substituir vagina, vulva, pênis, testículo, ovário, útero, colo, próstata, não é que você não possa falar, mas muitas vezes a pessoa que você está atendendo não usa esses termos, porque são desconfortáveis para ela, né. Então a gente tenta usar genitais ou o termo utilizado pelo paciente, como o paciente chama aquilo, né. Tende a falar órgãos pélvicos, órgãos sexuais, órgãos reprodutivos internos, usar uma linguagem menos cisnormativa. Eu acho meio óbvio, né, que assim, quando a gente fala útero, a gente médico está usando um termo médico, biológico, para a gente é muito natural, mas para essa pessoa isso pode causar uma disforia muito grande. Então o profissional tem que estar atento, não é que ele não possa usar nunca esses termos, mas ele tem que estar atento que esses termos podem desencadear disforia e nesse caso ele tem que adequar os termos, né.
E mulher grávida, né? Mãe, pai, por pessoa, paciente, gestante, parturiente, né? É, tentar não falar mãezinha, paizinha. A gente tem muito esse termo gestante, né? Que não carrega essa conotação tão feminina. E uma coisa que descreve muito em artigo, principalmente né, na linguagem inglesa, na língua inglesa, em inglês, é você falar amamentação. A amamentação traz essa questão de mama e uma feminilidade muito grande. Então, substitui-se por aleitamento comum. Na verdade, o que eu estava falando da literatura de língua inglesa é porque eles não falam breastfeeding, né? Eles falam chest feeding. Então, substituir breastfeeding por chest feeding. Para a gente seria substituir a amamentação por aleitamento humano. Então, acho que estamos chegando no final. Aqui é só para mostrar um artigo brasileiro, tá? Recente, agora acho que é 2023, 2024, 2023. Homens transexuais e gestação, uma revisão integrativa da literatura. Esse foi o único artigo brasileiro que eu achei sobre gestação de homens trans. Tem um outro artigo brasileiro falando de amamentação de mulheres trans, mas o corpo da literatura ainda é muito pequeno. Né? Se você botar no PubMed assim, atenção pré-natal, em inglês, claro, né? Atenção pré-natal e transgênero, você vai contar, acho que 27 artigos, de 2010 para cá. Antes de 2010 não tem nada. Né? De 2010 para cá você vai encontrar 27 artigos. Metade deles são dos últimos 2, 3 anos. Tá? Então, o corpo da literatura vem crescendo, vem ganhando peso nos últimos 2, 3 anos. Essa revisão integrativa da literatura aqui, por exemplo, pegou, se eu não me engano, de 2010 a 2020. Foi publicado em 2023, mas fez uma revisão de 2010 a 2020. Encontrou 11 artigos. Hoje em dia a gente já tem 27, né, 4 anos depois. Então, assim, é uma literatura extremamente escassa ainda. E essa é uma outra publicação, né, que foi divulgada aí por várias entidades de sexualidade e de coletivos trans, né, agora em 2024, falando da sexualidade, da justiça reprodutiva em todas as identidades de gênero. Tá? Então, isso aqui eu não vou entrar no mérito, né? Mas falando da violência institucional e obstétrica contra lésbicas, bissexuais, transexuais, falta de acesso à saúde ou possibilidade de decidir. Né? Então, aqui, como eu falei, alguns países, pessoas trans têm que renunciar à sua capacidade de gestar para acessar as políticas e garantia de reconhecimento de sua identidade de gênero. Ele fala que é uma esterilização compulsória, eugenista e higienista. E aqui algumas vivências que não são pensadas ou são invisibilizadas, né? Dentro da construção da masculinidade de gênero, você, quando constrói um homem na sua cabeça, se eu falar um homem, o que vem à cabeça é a impossibilidade de pensar um homem trans, transmasculino ou um homem grávido, né? É uma construção que para a gente é muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar isso e se abrir a essas novas construções. Então, definição de uma relação como não sexual verdadeira e natural, quando são duas mulheres cis, lésbicas, pansexuais, isso, a gente está falando aqui de trans, mas mulheres lésbicas enfrentam muitas barreiras também. Tá? Relações sexuais que podem resultar em gestação entre pessoas com identidade de gênero e orientações sexuais diferentes. Então, como eu mostrei naquele esquema, né, são várias relações diferentes. Um homem trans com uma mulher cis, um homem trans com uma mulher trans. Algumas possibilidades de alteração dos termos que eles também sugerem. Você substituir sistema sexual feminino por sistema sexual ovariano, uterino, vulvo vaginal. Em vez de falar feminino, né, em vez de falar masculino, sistema sexual testicular. Camisinha feminina, camisinha interna. Mortalidade materna, mortalidade no ciclo grávido puerperal. Leite materno por leite humano. Maternidade por hospital de parto e nascimento. Então, isso é um caminho longo que a gente tem ainda para trilhar, mas que a gente tem que começar a repensar os termos que a gente usa. Então, era só isso. Acho que eu não extrapolei muito tempo. O professor Nilson conseguiu continuar aí ainda. Queria agradecer aqui essa oportunidade. Desculpa, eu passei aqui errado. Nina, foi ótimo e eu queria franquear a palavra aos que estão aqui presentes, agradecendo novamente a presença de todos vocês e a palavra de vocês. Nina, Nilson, que tem hora parabéns. para sair, faça as suas Obrigada. considerações, Nilson, já que Não, ficou até o final. Eu pode falar, queria. gente, desculpa. Não, eu queria Claro. parabenizar a Nina, né, pela excelente apresentação. Realmente
é um tema a gente tem que se debruçar realmente, e ter muito cuidado, né, no que a gente, na forma que a gente vai lidar com essas intercorrências obstétricas. E acho que a Nina soube muito bem caracterizar, explicar, para que a gente possa cada vez mais minimizar esses problemas, né, de trazer disforia, trazer é, desconforto para ah, essa população, tá? Então, meus parabéns, Nina. Excelente apresentação. Obrigada, professor. Obrigada. Eu esqueci até de falar, vou só pontuar aqui, já que o senhor falou. Eu tenho um paciente trans no consultório, um homem trans, né, que eu fui colher um preventivo, uma citologia cervical, mandei para o laboratório, botei observação, homem trans com útero, uma citologia cervical. O resultado do laboratório do Richer veio assim o laudo citologia anal negativo para neoplasia. E aí eu liguei questionando, ele falou assim, é porque o nosso sistema não permite. Ele já consta no plano de saúde como homem. Então o sistema não permite a gente emitir uma citologia cervical de um homem. E aquilo causou uma disforia, assim, foi uma questão muito grande para ele. Foi uma coisa assim, super delicada. Então, aquela resolução que eu mostrei que é de agora, de junho, autoriza os planos de saúde e o SUS e tudo a você colher uma citologia de um homem, né? Uma citologia cervical de um homem. Então foi uma mudança grande realmente aí. A gente falou, é um caminho longo para trilhar. Mas obrigada, professor, pela presença. Vamos Tá. começar aqui pelo. Obrigado, Nilson. Começando aqui pelo chat. Tem Eu que elogio da agradeço. Juliana. Temos aqui a Fátima Penso, que tem nos prestigiado com a sua presença, não apenas elogiando, como dizendo se esse é um caminho longo e que o tema já bate à nossa porta, sem dúvida nenhuma. Ana Clara Coelho parabeniza pela excelente apresentação, tema extremamente necessário. E a Fatumata, nossa pós-graduanda, levantou a mão. Então, Fatumata, com a palavra. Muito boa noite, professor Jorge, e boa noite a todos aqui presentes. Permita-me primeiro agradecer pela escolha de tema, que é de extrema importância, e, ao mesmo tempo, parabenizar a doutora Nina pela brilhante explanação. Bom, como eu estava dizendo, que esse tema é de suma importância, sobretudo para nós que somos ainda novos na área, de poder compreender as complexidades envolvidas, tanto desde a fase pré-concepcional, gravidez, parto e amamentação. Porque, além de tudo, também são sensíveis a implicações tanto emocionais como psicológicas. Portanto, é de suma importância para nós conhecer essa temática. Ora, eu fiquei em dúvida numa passagem da apresentação aqui que eu não percebi bem. Em caso de um homem trans engravidar ainda no processo de hormonização, tem a indicação de suspender os hormônios ou não? Porque também uma vez que Não, ao sim, tem que suspender imediatamente. Sim, ok. imediatamente, imediatamente. O ideal é que a gravidez seja planejada, e que você já tenha suspendido com 6 meses de antecedência. Mas tem um artigo que mostra, faz um estudo, numa população que 1/4 dessas gestações não foram planejadas. E aí esse 1/4, 25% aí que não foi planejada, em uso de testosterona, e aí você suspende imediatamente, né, o mais precoce possível. Normalmente esses pacientes estão em amenorreia, então demoram um pouco a perceber a gravidez, podem demorar, mas, como eu falei, a gente não tem ainda as evidências do impacto dessa testosterona no feto. A princípio, pelo nosso racional, poderia causar um distúrbio de diferenciação de genitália, né? Mas a gente não tem os dados para afirmar isso. Tá certo. E quanto à suplementação de vitaminas de gravidez, ácido fólico e demais outras vitaminas, mantém-se normal? De resto, normal. De resto, a princípio, tirando essa questão do uso da testosterona e a questão da disforia de gênero, a princípio a gestação não difere em nada de uma mulher cis. Então, a gente não tem por que acreditar que tenha qualquer diferença dessa gestação de homem trans para de uma mulher cis. Mas
possível que a gente venha descobrir estatisticamente que tem, sei lá, mais diabetes gestacional, mas a gente não tem N suficiente ainda para fazer essas afirmativas, mas a princípio, pelo nosso racional, não diferiria, tá? Seria só a questão da exposição à testosterona, se ela ocorrer, e do importante disforia de gênero mesmo. O Sidney levantou a mão. Obrigada. Sidney. Boa noite, Nina, a todos na Boa sala. noite, Cid. Parabéns pela belíssima aula. Na verdade, eu estava assistindo uma aula da SOGESP, né, sobre o mesmo assunto, o mesmo tema, e, na verdade, o que me chamou atenção foi que o que acabou de ser perguntado agora, parece que tem um estudo que mostrou que mulheres, homens trans, né, Homens que trans. fizeram uso Designados mulheres. fizeram uso de testosterona durante a gestação, pouquíssimos, a grande maioria larga, a grande maioria acaba não conseguindo, com medo, né? Acaba não fazendo, mas os que fizeram não viram resultados negativos, não. Mas uma parte você acaba deixando fazer, né? Por conta dessa disforia que você falou. E uma coisa interessante é que a gente agora começa a ter que lidar com situações opostas. Por exemplo, eu atendo na ginecologia no SUS e eu vou ter que lidar com a testosterona, né? Porque, assim, de quem que vai cuidar e orientar essas pessoas? É o endócrino, é o uro, é o gineco. Então, onde eu trabalho, na verdade, falaram que tinha um homem trans que, na verdade, queria orientações sobre hormônio, e eu tive uma imensa dificuldade, porque tive que estudar para saber qual é a dose de testosterona a ser utilizada, e depois disso, outras coisas que eu fui lendo que eu não sabia. Quer dizer, eu percebi que não sabia nada. Eu não sabia que na cirurgia, se você faz uma cirurgia no homem que quer virar mulher, você tem que manter a próstata. Se você tirar a próstata, você tira totalmente a parte do prazer sexual né, do homem, que no caso da mulher, né? Então, e outra coisa que eles disseram também, que essa coisa de falar o nome, que muita gente tem essa dificuldade de chamar pelo nome, que é um absurdo total. A gente, hoje em dia, chama o Silvio Santos, que acabou de falecer, ninguém sabe que ele é senhor Abravanel, que a Xuxa é Maria das Graças, não sei como é. Quer dizer, essas coisas que realmente tem gente Essa parte deveria ser a simples, né, Sidney? Essa parte deveria ser a simples. O que você falou de saber dose de testosterona, isso é uma nisso daí fora do comum. Mas, Nina, parabéns. É um assunto muito interessante. Eu queria só colocar esse depoimento que eu vi, tá bom? Obrigado. Obrigada, Sidney. Obrigada. Realmente, essa questão da testosterona no feto, assim, na verdade, quando você estuda inicialmente, né, até eu fiz uma revisão grande agora de literatura sobre a questão de diferenciação de genitália, né, embriológica, e a ação da diferenciação na genitália é parácrina, pela produção de testosterona pela gônada fetal. Né? Então, não é. E os estudos mostram exatamente isso que você falou: os níveis de testosterona circulantes na mãe não têm essa interferência toda na diferenciação sexual do embrião, como a testosterona parácrina do embrião. Mas é aquilo, a gente não consegue afirmar, né? Porque a gente não tem. Então, assim, parece realmente que a testosterona não tem, apesar do racional, né, de assim, porque, enfim, mães com tumores secretantes de testosterona podem ter alteração fetal, mas a gente não tem essa literatura para saber. Mas eu acho que é isso, sim, eu acho que, a princípio, a testosterona não vai influenciar no feto mesmo, não, como a gente espera. Mas a gente não tem corpo para saber. E eu acho, assim, concordo muito com o que você falou de quem está preparado para isso, porque ninguém está preparado para isso, a menos que a pessoa corra atrás. Você não é preparado para isso na faculdade, você não é preparado para isso na residência, você não é preparado para isso em lugar nenhum. Sim. Né? Então, e o contrário, o urologista, o endócrino, vai ter que lidar com o estrogênio numa quantidade alta, também, nos casos que eles vão receber, né? Exatamente, que
A tendência é você ter primeiro assim, uma rede de pessoas mais especializadas nisso, né? Sim. O professor Jorge falou, sou membro da BENS, a gente tem grupos grandes de transexuais, e aí as pessoas que trabalham com isso vão se indicando nos estados, né? Isso no privado. Você vai indicando quem No trabalha com privado isso. fica mais fácil. O problema é quando cai no SUS, porque Fica mais aí fácil. você vai ter que lidar com a situação. Se aumentar, Você vai ter que né? lidar, e tem uma tendência grande, Sidney, não sei se você sabe, mas assim, a recomendação de acompanhamento psicológico, psicoterápico antes da pessoa se transicionar, antigamente era aquela questão de 2 anos para cirurgia, né? 2 anos de acompanhamento. Hoje em dia, quando a gente fala para cirurgia, segue, né? Pode ser um Sim. ano, dependendo, mas segue com 2 anos. Mas para uso de hormônio, eram 6 meses, e hoje em dia já se fala em uma breve avaliação psicológica, porque querem implementar o Isso uso de mesmo. Eu hormônio, a escutei isso falando hormonioterapia. que passa pela psicologia antes. E tem aquela coisa É também uma de breve começar aos avaliação. 18, e tem gente que começa Aos antes, aí tem que ter 18. autorização dos pais. Pode começar aos 16, desde que você tenha consentimento dos pais e pediatra no serviço. Isso. Para começar com 16, Perfeito. você precisa de pediatra no serviço. Né? Então, por exemplo, lá na UFRJ, no Moncorvo, a gente faz, a Lívia Migovski, que é excelente, trabalha com transexual, que faz esse uso de hormônio, não pode começar aos 16 porque ela não tem pediatra. Né? Então, só pode começar aos 18. Mas você precisa de uma breve avaliação psicológica. Mas qual é a tendência? Isso é uma coisa que a Lívia fala muito. A tendência é você empurrar no SUS, não é empurrar no MOS, mas empurrar no SUS essa questão do hormônio para a clínica da família. Os profissionais da clínica da família Unidade estando básica de capacitados, saúde, clínica da né? família. Foi na Para clínica você mesmo minimizar, que eu estava para atendendo você como minimizar os ginecologista. obstáculos. Isso. Isso, na clínica da família. É para você melhorar o acesso, minimizar os obstáculos. Não tenha dúvida. Se essa pessoa precisa entrar no CISREG para ir para um hospital universitário, para não sei o que, Ele isso não aí vai leva um querer tempão. ir para uma atenção secundária e terciária para ser Exatamente. atendido por uma coisa simples, às vezes, né? Então, mas a tendência é isso que você falou, a clínica da família, estando autorizada a começar, após uma terapia breve, uma avaliação psicoterápica breve, começar, a gente vai começar a ver a tendência, a gente começar a ver cada vez mais homens trans, ou mulheres trans também, com uso de hormônio. A cirurgia ainda vai demorar, porque o acesso à cirurgia ainda é difícil, mas com o uso de hormônio, daqui a pouco a gente vai ter um N bem maior, isso está começando a ficar... E a gente, assim, as entidades internacionais têm falado cada vez mais. E aí, o professor Jorge, que é aí do ensino da maternidade escola, a gente tem que implementar isso na graduação. A gente tem que implementar na graduação o conhecimento das dissidências sexuais, das minorias e o conhecimento da saúde dessa população. Isso não pode ser do especialista, isso tem que vir na graduação. Isso aí. Parabéns, obrigado, Nina. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer pergunta ou comentário? Não estou vendo nada no chat, pessoal elogiando. Nina, sua aula foi ótima, como eu já imaginava. Obrigada. Eu, tempos atrás, preparando uma apresentação sobre um assunto, me chamou muita atenção justamente como você apelida aí a disforia de gênero, quer dizer, porque é realmente mesmo aqueles que fazem essa gravidez de forma desejada, quando veem as modificações do corpo, ficam muito mexidos com tudo, porque a feminilização vai aparecendo e justamente anteriormente o objetivo era oposto. Te pergunto se você leu alguma coisa em relação à via de parto nessa gravidez de homem trans, se isso tem alguma via preferencial ou se a indicação é uma indicação obstétrica ou se há alguma questão outra envolvida. E, por último, nas tuas referências, eu queria que você citasse tanto o nosso Rezendinho como o nosso Rezendão, que estão aí com capítulos sobre isso. Eu acho que foram os primeiros livros-texto, um para o especialista e outro para o aluno de graduação, que colocaram essa temática tão importante. Com certeza. Não, olha, em relação à via de parto, a princípio a indicação é obstétrica, né? Então não tem uma diferença da indicação, mas tem que se levar em conta a disforia de gênero.
Então, levando em conta a preferência daquela pessoa. Então, indicação médica não diverge, né? Mas, por exemplo, até estudos americanos, né, que a gente sabe que, né, lá fora não tem essa opção, eles não são tão liberais com a cesariana assim, né? É só realmente uma indicação estrita, eles não são tão liberais como a gente é, mais liberal com a indicação de cesariana. Mesmo nesses casos, eles permitem, apesar de a maioria dos homens trans terem parido por via vaginal nos estudos, né? Mas eles autorizam, caso seja do desejo do paciente, que se faça uma cesariana para evitar a disforia de gênero. É porque, né, lá fora é tão incutido na cabeça de que a via vaginal é melhor, que esses homens trans optam pela via vaginal como sendo a preferencial. Mas alguns optam por cesariana e isso tem que ser uma indicação também, a disforia deles, cesariana. Muito bem. E vou incluir, sim. Juliana coloca aqui que a UERJ tem um ambulatório multidisciplinar para a população. Tem E um ambulatório excelente, chama Identidade, é um excelente ambulatório. A UERJ é pioneira na cirurgia, né? E a gente referencia para a UERJ, para a cirurgia, para o Gafet também, mas para a UERJ. E esse ambulatório novo eu já visitei, é lá na Policlínica Piquet Carneiro, multidisciplinar. Eu acho que eles contam assim com, sei lá, 12, 13 especialidades. Eu não sabia nem que tinha tanta especialidade para tratar, mas é um ambulatório assim realmente de ponta. Excelente ambulatório. Excelente ambulatório. Eles Oi, têm gente. fono para fazer transição vocal, é um excelente ambulatório. Oi, gente, boa noite. É que eu estou no celular, não consegui achar aqui o ícone de levantar a mão até agora. Mas que eu ia comentar duas coisas. Primeiro, parabéns, a aula foi excelente. Eu sou Juliana, sou médica Obrigada. ginecologista obstetra, sou preceptora Obrigada. dos alunos da pós-graduação no Maria Amélia. O ambulatório da UERJ eu acho fantástico, e assim, realmente eles têm muitas especialidades atuando junto, não só ginecologia, obstetrícia, uro, né, que acaba, endócrino, Eles que têm acaba que são as fono fazendo mais um suporte óbvias. vocal excelente. Exatamente, dermato, né, eles têm muita coisa, é muito legal. Então eles conseguem ter um trabalho bem amplo, e acho que quem não conhece vale a pena conhecer. E eu queria falar uma coisa também, que existe um projeto de ter um ambulatório de pré-natal no Maria Amélia. E é um projeto que, pelo que eu entendi, por enquanto tem algumas questões relacionadas ao fluxo de encaminhamento das clínicas da família e tal. Então, essa parte do encaminhamento está meio confuso. Mas a proposta existe essa demanda, né, da Secretaria Municipal mesmo, e existe até uma médica que, O SUS inclusive. como um todo, né? O Sim, SUS sim. como um todo está cada vez mais querendo implementar. E uma das Desculpa te interromper. ginecologistas obstetras que atende na UERJ, que é do Corpo Clínico do Maria Amélia também, que seria a responsável por tocar esse ambulatório quando esse fluxo estiver um pouco mais organizado. Então, acho que o pessoal da pós também estiver passando pelos ambulatórios vai ter uma oportunidade bem legal de É ter a um Camila contato maior com Jung, esse. não é, Isso, a Juliana? Camila, ela é maravilhosa. Eu trabalhei com eu fui rotina da Maria Amélia milhões de anos atrás, que eu trabalhei com a Camila também. E aí, quando eu visitei lá, falaram que era ela que estava lá como ginecologista. Conheço ela de muito tempo, assim. Não Sim, conheço sim. próximo, mas conheço de trabalhar no serviço. A tendência é isso, né? Que as grandes referências, né? Os grandes hospitais de referência, como, né, a Maternidade Escola, a Maria Amélia, grandes hospitais de referência, têm um ambulatório, tem que receber. É crescente a demanda e a gente tem que especializar as pessoas. A questão é que a gente precisa de um treinamento, isso que né, o professor Jorge até falou da disforia de gênero pelas questões hormonais, a gente tem que ter em mente que grande parte da disforia de gênero é desencadeada pelos profissionais. Né? Então, é a Não tenho a falta de menor capacitação. dúvida. Aquele homem trans está num ambiente, né, historicamente feminino, marcado pela feminilidade, em que tudo se espera que seja feminino, ele se sentindo ali um intruso e as pessoas olhando, todas, né, olhando de forma esquisita, desde a moça da limpeza até a nutricionista, até, né, todo mundo com questões. Então, assim, ele vai passando por um monte de profissional que vai ficando assim, né, tá despreparado, ou tem medo, ou tem então aquilo vai, aí não usa o pronome certo, aí é mãezinha, aí é não sei o que, o bebê, a mama, a amamentação, o seu parceiro, a sua parceira, aquilo vai desencadeando. Eu acho que a gente tem que se preparar mais para isso, e isso tem que vir da base, né? Porque isso não é só na obstetrícia, essa assistência à saúde aí é de todos os profissionais de saúde, então isso tem que vir da base, a gente tem que instituir isso na graduação mesmo.
Com certeza. Excelente, Nina. Obrigada. Obrigada, obrigada. Temos aqui mais uma mão levantada. Última observação, então, que a gente está um pouquinho avançado já. Epifânio, com a palavra. Boa tarde a todos. A minha dúvida é mais sobre questão de hormonização. Se você pegar uma paciente que é homem trans, menor de idade, entre 13 a 14, que não tem apoio dos pais mais, e deseja iniciar o uso de hormônio, como proceder? Não, hoje em dia Na no maioria de Brasil a casos, a gente não gente sabe é, que esses pacientes acabam não tendo apoio dos dos pais. responsáveis. É. Então, aí são duas coisas importantes, né, que você falou. Uma em relação assim, no Brasil hoje a gente não está autorizado a realizar nada antes dos 16 anos. Né? Então, até o que você fala de bloqueio de eixo para crianças trans, você bloquear a puberdade, a gente não está autorizado a fazer nada disso. Né? Então, a gente está autorizado a fazer hormônio a partir dos 16 anos. E aí são realmente duas condições. Você tem que ter autorização dos pais e você tem que ter pediatra no serviço. Então, esses adolescentes entre 16 e 18 anos não apoiados pelos pais não podem ser hormonizados ainda. Eles vão ter que aguardar 18 anos. Mas antes dos 16, nem com autorização, nem ninguém. A gente ainda não tem autorização para isso antes dos 16. Certo, obrigado. Nada. Muito bem, então vamos encerrar. Duas observações. Tem também lá na clínica da família Sousa Marques um ambulatório, onde um dos objetivos é fazer rastreio de câncer de colo nessa população. Então, um ambulatório, marcação simples e fácil. E outra última observação, Nina, que eu queria que você. Nenhum slide seu você usou, apesar de recomendar a linguagem neutra, você botou todes enfim, e adjacências. Eu queria saber qual é a importância, no teu entendimento, dessa linguagem neutra, nesse Eu aspecto, acho não que é dos esse termos que aspecto. você sugeriu que se usasse, eu achei perfeitos. Quer dizer, substituir esse por aquele termo, mas inventar palavras novas em português, eu queria saber o que isso de fato contribui como um sinal de respeito ou de, enfim. Acho que a gente tem duas esferas aí, né? Primeiro, assim, na esfera individual, no atendimento direto com aquele paciente, que aí é mais simples no sentido que, assim, você tem que perguntar como ele se identifica, como ele quer. Vem muito do inglês a questão dos pronomes, né? Porque no inglês, na maioria das palavras, a gente não flexiona a palavra, né? Então, teacher é teacher, homem e mulher, não é professor e professora. Então, do inglês é que vem essa questão dos meus pronomes. Ah, é she, her, ou é he, his, ou é they, them, que eles usam o they, them, né? Quando é para ser não binário. Por que eles falam de pronomes? Porque o resto da linguagem não muda do masculino para o feminino, na grande maioria. Em português, a gente já fala de um conjunto de linguagem. Então, uma vez que a pessoa quer ser referida de uma forma, você tem que mudar todo o conjunto de linguagem dela, né? Então, por exemplo, eu já tive aula com um não binário ele se identificava como não binário e ele queria que usasse, ele era chamado de psicologue. Não era psicóloga nem psicólogo, era psicologue. É uma questão que a gente não teria em inglês, né? Mas a gente tem em português. Não, mas Então, isso é no uma palavra individual, inventada, né, meu? Você acha mas que essa assim, já se invenção. fala. Eu acho que a gente tem uma tendência para aceitar, sim. Você vê que esse documento aqui é Justiça Reprodutiva para Todos. Até teve uma aula na maternidade escola do advogada Carolina, né, do Ivo, enfim, que ela estava falando dessa questão da linguagem e ela estava mostrando como a linguagem muda sempre, mudou muito ao longo do tempo, né? Então, era uma entrevista de um linguista americano, não sei se era americano ou britânico, que ele falava como os pronomes já eram diferentes antigamente em inglês. Era o the no lugar do you. E que isso foi mudando. Então, que a linguagem, ao mesmo tempo, ela não é pétrea, né? Ela não é estanque. A linguagem ela é viva. Então, apesar da gente ter uma norma culta, a gente tem a norma culta e tem a linguagem falada, e mesmo a norma culta, você pode, ao longo do tempo, ir mudando. Então, eu acho que é possível que tenha essa tendência.
Hoje em dia ainda é mais difícil, né? É muito novo isso e é mais difícil, então Muito bem. aparecerão muitas barreiras, mas eu acho que a demanda vai mostrar para a gente, né? Vai mostrar para a gente se precisa ou não. Mas no nível individual, eu acho que a gente pode se adequar ao que aquela pessoa que está na nossa frente prefere. Mas é difícil, né? É porque é difícil falar. Você falar com uma pessoa e não usar o pronome, falar psicólogo, é difícil. É um treino. Não sei se mais para frente a gente vai ficar treinado. Muito bem, queria agradecer novamente a presença de todos, agradecer a Nina, e semana que vem Obrigada. teremos novamente a nossa sessão. Divulguem, participem, vocês que são aí o motivo dessa nossa reunião semanal. Então, um abraço e uma boa semana para todos vocês. Obrigada. Boa semana. Obrigada.